Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja ou do horário em que você esteja assistindo a esta gravação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a essa live tão especial, tão importante, porque a gente vai falar de um tema que não é comumente comentado, nem mesmo entre nós que somos terapeutas. E aí, muitas vezes a gente fica tipo, como assim isso acontece? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: quem foi que já teve, que já passou por uma dor, um trauma, um relacionamento, seja entre amigos, sejam entre outros níveis de relacionamento, que te geram as mesmas dores com frequência? Você já teve, por exemplo, situações que desde a infância parece que vem se repetindo? Que desde muito tempo atrás aquelas dores voltam, e às vezes é uma pessoa, às vezes é outra, pode ter sido muitas vezes traído, muitas vezes abusado, muitas vezes se sentindo rejeitado, muitas vezes se sentindo isolado, não validado. Quais são as suas dores? E se vocês quiserem, fiquem à vontade de compartilhar um pouquinho desses sentimentos, dessas emoções, para a gente ir fazendo uma construção conjunta por aqui e uma construção onde você consiga compreender o que uma coisa tem a ver com a outra. E o que eu estou dizendo? Para muitas pessoas a sensação de abandono ela é muito forte. Para outras pessoas o medo, para outras pessoas a raiva. E quando alguma pessoa, Lorenza, Thalita, bem-vindas. Gente, eu tô me empolgando aqui no tema. Fiquem à vontade para compartilhar, tanto para chamar outras pessoas, como para interagir aqui, fazer perguntas, falar a respeito de vocês. Eu tô fazendo perguntas aqui é para responder mesmo, tá? Podem me responder que aí a gente vai fazendo uma construção em cima do que vocês estão passando. E aí, de novo, quando vocês estão passando por N situações, como por exemplo, eu havia mencionado antes, traição, abandono, rejeição, quando esse sentimento aflora, o que tem por trás disso? E aí, de novo, quando alguém me machuca, a dor passa a ser minha. Mas será que ela passou a ser minha somente naquele momento? Ou ela já existia? E por que eu estou perguntando ou falando desse jeito? A gente tem várias maneiras de olhar a vida. E uma dessas formas mais claras, é entender que tudo tem um trajeto, a vida tem leis universais, a gente entende os ciclos que acontecem no decorrer da nossa história. E uma das maneiras mais valiosas é a gente olhar para dentro. Não importa se a gente é doutor, se a gente tem diploma, se a gente não tem diploma, não importa se a gente é terapeuta, se a gente já fez enfermagem, se já fez outro curso da área da saúde, profissionais importantes, dos quais tendemos a conhecer algumas emoções com mais recorrência, com mais frequência. O que isso quer dizer? Muitas dessas dores já vêm conosco desde antes do nascimento, durante também a gestação. Minha conexão falhou, né? Alô, alô, alô? Conexão falhou? Voltou? Voltou? Tá tudo bem aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo certo? Mandem, por favor. Lorenza, confere para mim. Bom dia, minha linda. Thalita, não sei. Deixa eu ver quem tá aqui. Isso, Loren. Lorena. Tô falando Lorenza, desculpa, Lorena. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo direitinho?
que acontece? Muitas vezes as nossas dores vêm conosco. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que várias vezes ao longo da vida vão aparecer personagens. Eu falo muito nessa palavra de personagens. Vocês já devem, quem é mais antigo já deve ter me escutado falar isso. Mas alguém que aparece, um irmão, um pai, um filho, uma mãe, um vizinho, um colega de escola, um colega de trabalho. Muitas vezes vão aparecer esses personagens ao longo da vida, que só estão sendo eles mesmos, só estão tentando evoluir como nós, fazendo seu próprio caminho, sua própria busca, resolvendo suas próprias questões internas, mas no meio do caminho, alguma coisa com eles acontece que nos afeta e a gente tem a sensação de pá, aquela emoção. E aí, entenda isso aqui como rejeição, medo, abandono, raiva, a sensação que você mais tem na sua vida, a sensação que você tem com muita frequência. Essa sensação, esse medo, ela fala sobre você. Esse medo, essa dor, essa emoção, ela fala sobre você muito mais do que sobre a outra pessoa. Então, a gente tem, e aí eu vou tentar explicar esse mecanismo, espero que vá ficando mais fácil para vocês entenderem, mas a gente tem tendências internas com relação a algumas dores, com relação a algumas coisas que nós precisamos curar em nós mesmos. Quando a gente fala, por exemplo, na análise existencial, nós falamos que a nossa missão 1 é amar incondicionalmente e evoluir. Nosso propósito maior, desculpa, é o amor incondicional e a evolução. A nossa missão número 1 sou eu comigo mesma. E o que isso significa? Nós temos várias missões, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes de todas elas aqui nesse momento, mas quando eu tô falando de missão 1, 2, 3, 4, missão 1, sendo eu comigo mesmo, missão 2, eu com relacionamento com o outro, missão 3, eu no meu profissional, missão 4, então cada coisa tem o seu lugar, minha missão. Ai, que lindo! Esse mocinho bonito chegou nessa live. Samir, querido, gente, quem precisar de massagista, daqueles que estralam tudo, que ajeitam a gente, coloca a gente no lugar, Claudemir Samir tá aqui, eu vou fazer uma pausa só para falar dele, é extraordinário, fora outras tantas milhares de habilidades que ele tem, então quem quiser, quem precisar, vem aqui falar com ele, viu? E Andréa Maffei, nossa reikiana de plantão maravilhosa, extraordinária também, então... Samir, massagista, Andréa Maffei, nossa reikiana. Lorena, me desculpa, não me lembro para poder falar de você com mais detalhes, mas fica à vontade de vocês se apresentarem aqui e se conversarem. Voltando para o meu tema, cada um de nós temos emoções que vêm conosco, e elas vêm conosco desde pequenininho. Então, quando você tem, por exemplo, 2, 3 filhos, ou 2, 3 irmãos, que falam, ai, fulaninho é todo bravo, o outro fulaninho é muito medroso, o outro fulaninho, ele é muito expansivo. Cada um de nós viemos com características, e essas características emocionais, muitas vezes, estão retratando exatamente essa sensação que é algo muito, muito forte dentro da gente. É algo que já vem da gente muitas vezes de outros momentos, incluindo, como eu estava dizendo antes, desde a gestação, desde um processo mais antigo, às vezes da infância, mas são características dentro dessa missão número 1 que a gente precisa polir dentro da gente. A gente precisa polir, manifestar, aprimorar. Então, vem personagens durante a vida, contato com a escola, contato na adolescência, namorados, relacionamentos, né, conjugais, vem relacionamentos pai, mãe, tio, parente de todo nível, para de novo fazer aflorar aquela emoção e nos fazer encarar que a gente precisa crescer mediante aquela sensação. Sensação de rejeição, abandono, medo, frustração, impotência. Cada uma dessas sensações não vem
pra gente, não fica ali reverberando à toa, elas precisam de cura. Lorena, eu já li essa mensagem já faz um tempo, você me perdoa, meu amor, você é minha aluna de aromaterapia, então já temos o pacote completo aqui, aromaterapia, massagem e reiki, todos meus alunos, todos mestres também, todos maravilhosos, e muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui nesse momento. E retomando ainda, de novo, essa questão emocional, ela é tão importante porque sim, a gente precisa e pode curar através de várias vias. Eu gosto muito das terapias integrativas, porque eu gosto exatamente desse movimento, onde a gente vai de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, o Samir, com a massagem, com o alinhamento físico, ele consegue acessar células, conceitos neuronais nossos e fazer esse ajuste acontecer. Isso pode ser potencializado com o reiki diretamente para aquela emoção. Andréa Maffei, que faz o Kundalini Reiki Millennium, melhor ainda, porque a gente manda diretamente para aquela emoção, para ela ser curada desde a raiz, desde a sua origem. A Lorena consegue tratar com aromaterapia. E ainda mais sendo a egípcia, você consegue cuidar dessas emoções e olhar para elas e cuidar, porque isso fala da sua evolução humana. Quando você, gente, olha, presta atenção. Quando você consegue enxergar que essa dor está se repetindo, que não é à toa, e que você consegue encarar, acolher essa dor, essa emoção que está aflorando com tanta frequência, essa dor não é do outro que o outro te causou, essa dor é sua. E essa dor está vindo para te permitir a possibilidade de curar esse mecanismo, de curar em si mesmo essa questão, de ir além, de avançar e evoluir. Eu sempre falo em evolução, o nosso propósito maior é evoluir. A gente está aqui para evoluir e aprender gradualmente um tal de amor incondicional que ainda nos é desafiador. Ainda não é muito conhecido, ainda não é muito visto pelos seres humanos, porque a gente ainda tem muito um amor-apego. E isso faz toda a diferença quando você aprende a entender que o mecanismo pode ser muito mais amplo. Quando você aprende a entender que a sua dor é sua, que outra pessoa ela só foi um personagem para aquela sensação aflorar e você entender que você tem essa sensação dentro de você e que se você tem essa sensação, está nas suas mãos o poder de curar. E é por isso que a gente sempre fala que realmente a cura acontece dentro de nós, quando a gente confia, quando a gente se entrega, quando a gente se acolhe. E aí é onde entra o tal do amor, auto-amor, auto-nutrindo, se cuidando, se permitindo essas curas e avançando gradualmente. Não é rápido, não é simples, não é necessariamente sem dor, mas pode ser. Todas essas coisas depende do seu tempo, da sua velocidade de ação, do seu preparo. Antigamente, já tive situações, eu tive um episódio que aflorou uma dor minha tão profunda que eu fiquei 45 dias chorando, eu não conseguia me recuperar. Foram 45 dias inteiros, num luto interno por causa de uma dor muito grande. Mas, por um lado, aconteceu uma situação com uma outra pessoa que isso desencadeou, por outra, eu entendia que não era ela a culpada, mas foi através dela que eu tive acesso a uma dor muito intensa minha. E essa dor era tão intensa que eu demorei. A Andrea tá aqui de prova. Foi uma das, né? Foram várias pessoas. Eu, graças a Deus, tive um suporte gigantesco de várias pessoas daqui encarnadas me ajudando, fora os que não são visíveis, mas me ajudando a superar isso. Se você não dá conta sozinho, pede ajuda. Se você já dá conta, vá em frente,
tantos outros momentos, hoje em dia as coisas, graças a Deus, fluem melhor nesse sentido, em tantos outros momentos acontecem situações menores que eu olho assim, tal coisa, né? Uhum. Aí eu e meu pêndulo, eu ando com meu pêndulo o tempo todo, às vezes até pêndulos quebrados, e aí vem tal outra situação, você fala, tá aflorando aqui uma sensaçãozinha de rejeição, ai, aquele abandono que eu senti, tá, ai, aquele medo de ser eu mesma, aquele medo de falar, e aí várias coisas vão aparecendo, e dependendo do que é, dependendo do contexto, você vê que o negócio surge, aflora, e aí eu só vou lá com o meu pêndulo, é tal coisa? Tá bom. Eu vou lá, faço um reiki, Kundalini Reiki Millennium, faço alguma outra atividade e pronto. Às vezes uma apometria encaminha a personalidade, tem coisas que não são dessa vida, como a Andréa Maffei tá falando. Existem sim coisas que a psicoterapia reencarnacionista vem trazer. Nossa, ela me trouxe muita abertura de visão, e hoje eu realizo menos o tipo de prática que a PR realiza, né, conduz, mas o conceito, as informações, os aprendizados, as evoluções continuam. Então a gente vai lá, no meu caso, né, eu já fico me autotratando muito, mas quando eu não dou conta, ou dependendo do contexto, vou pedir ajuda e a gente vai fazer esse trabalho conjunto, às vezes pela mesa, às vezes com outros colegas terapeutas, tipo, isso aqui eu não tô dando conta sozinho, não tá tão simples. Tem coisa que em 2 minutos eu resolvo, tem coisa que eu preciso parar um pouco mais, 20 minutos, 1 hora, fazer uma meditação mais profunda, fazer alguns acessos mais intensos, mas já consigo transmutar, de entender aquela sensação, entender aquela emoção e transmutar. Por que eu tô falando de mim? Primeiro porque eu não gosto de ficar trazendo tantos exemplos de outras pessoas, nem todo mundo permite que eles apareçam, e aí, né, pela questão até profissional e ética, a gente não traz tantos exemplos. Mas eu também tô trazendo porque se é possível para mim, também é possível para vocês. E no decorrer desse tempo, a gente vai conseguindo se aprofundar, se aprimorar e progredir em todas essas questões. Fazendo isso, pouco a pouco, você vai vendo, aquele medo que eu tinha gigantesco, já consigo falar hoje. Por exemplo, antes eu não falava em nada de espiritualidade. E a pessoa que vive espiritualidade dia e noite não falava em nada. Agora, aos pouquinhos, eu tô falando de algumas coisas. Aos poucos, a gente vai tocando em certos assuntos, por mais que a gente saiba que podem haver divergências, mas a gente vai fazendo esse movimento acontecer. Nel, tô vendo, sua sobrinha já tá na lista, meu amor, pode deixar, tá bom? Deixa eu ver só o que vocês já estão comentando aqui. Os conceitos da PR são transformadores, além de tantas outras técnicas, exatamente. A gente tem coisas muito cirúrgicas, muito pontuais, então desde orgonites, cromoterapia, reiki, cristais, tudo que existe na natureza, eles vêm, cristal, planta, eu tô aqui com a minha maravilhosa, tudo isso existe exatamente para ajudar a gente a transmutar. Eu não fico mostrando muito para vocês, mas tem minhas fofuras aqui, eles existem na natureza para ajudar a gente a se curar. Tudo na vida, as plantas mais que você fala assim, igual meu pai, né, vai carpiar, é mato, não, pode ser remédio. Tudo bem que não é só porque é remédio que a gente vai deixar lá, né, milhares de plantas também, tem que ter uma organização na coisa, mas todas as plantas, não existe nenhuma planta que não tenha um potencial além daquilo que a gente pode enxergar. Tem função energética, tem função vibratória, tem função medicinal como chá para as nossas células orgânicas, tem muitas outras funções, eu já falei sobre isso. Mas o que é importante a gente destacar aqui no dia de hoje é exatamente esse contexto, de que nada aflora, nada vem pra gente, nenhuma emoção vem gratuitamente. Ou ela vem porque o outro é culpado, o outro é um agente, é um personagem responsável por fazer aflorar aquela emoção dentro da gente. Isso é muito especial, é muito importante. A Paulinha Abreu, ela fala muito
que a gente deveria agradecer essas pessoas, não pelo fato somente, que já por si só bastaria, mas não somente pelo fato dessas pessoas nos servirem como ponte para o nosso autoconhecimento, autotratamento e evolução, mas principalmente porque essas pessoas, e aí eu gosto dessa metáfora que a Paula faz, que não sei se exatamente é só uma metáfora, mas ela diz que essas pessoas são os nossos amigos espirituais, que na espiritualidade nós combinamos de, eu vou lá, vou fazer XYZ, você vai ter essa reação XYZ, mas isso vai ser para o nosso despertar, para o nosso crescimento, para a gente aflorar e para a gente se reconstruir como seres humanos e sermos melhores e evoluirmos. Então, essas pessoas são agentes. E quando a gente encara essa pessoa como um agente da nossa própria cura, a gente tira essa carga, esse peso da culpa do outro, traz a responsabilidade pra gente, não a culpa, mas traz a possibilidade de crescer. São os nossos mestres. São os mestres que nos ajudam na caminhada. E aí pode ser de um tudo, pode ser uma situação, um acidente, um osso que quebrou, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma relação profissional, uma relação, como eu já falei, familiar, conjugal, a de amizade, não importa, mas são os contextos que nos fazem enxergar que quando alguém me machuca, a dor é minha. Fui eu que me permiti. São os nossos gatilhos. Quando eu era adolescente, eu tinha um namorado que adorava estudar psicanálise. E aí, uma vez ele veio e me sujou de sorvete. Ele me sujou, voltou, né, gente? Parou um pouquinho, mas voltou. Ele me sujou o rosto de sorvete. E aquilo foi me dando uma aflição, uma agonia, uma coisa. E aí ele falava, a gente tem botõezinhos, desculpa, a gente tem botõezinhos. E esses botõezinhos fazem com que os contextos, as situações despertam em nós algo que às vezes a gente nem sabe explicar. Mas igual no Divertidamente, o nojinho, né? No meu caso era uma coisa muito aflitiva, um negócio que virava uma fera. E aí, de novo, essa questão. Ele teve uma ação super, né, que seria para outra pessoa conduzida numa boa, no carinho, nananá. Para mim vem aquela bomba de emoções nada positivas, mas para despertar a consciência de que o nojinho para mim tem outras referências, tem referências pejorativas pesadas e que eu precisava curar isso aí. E hoje, com o dobro da idade que eu tinha antes, é mais fácil de entender, de enxergar os botõezinhos. Eu tenho convívio, por exemplo, com as minhas irmãs que têm personalidades muito diferentes das minhas. E nessas personalidades é muito interessante porque, para mim, lidar com certas situações é muito tranquilo. E para elas estão lá, estão com raiva, e eu tô de boa. Tem outras coisas que elas lidam muito bem, que eu olho assim, nossa, e aquilo me incomoda, porque a gente tem históricos diferentes, nós somos seres com individualidades, experiências, traumas diferentes, e como eu falei, a dor fala sobre mim, ela não fala sobre o contexto onde eu fui criada somente, fala também, mas não somente. Para minha irmã, uma das minhas irmãs, a questão da segurança é algo extremamente importante. Para mim, eu gosto de construir, por exemplo, o nosso país, por exemplo, a nossa educação. Eu gosto do momento de poder, eu não quero chegar num lugar pronto, que já está tudo seguro, perfeito, maravilhoso, e não significa que eu queira insegurança, mas que eu consigo lidar com isso e saber que eu tenho um papel aqui. Para ela, o papel dela é outro, e realmente é outro, e a missão dela é outra, profissional e de vida é outra. Então, isso para ela já tem que estar pronto, para ela poder fazer o que ela tem que fazer, para ela poder fazer as outras construções. E é tão importante isso para a gente entender o nosso papel no mundo.
Porque enquanto um está ali no movimento da construção, o outro já precisa disso consolidado para construir outra coisa. Isso é fundamental. Se eu entendo essas necessidades, se eu me entendo nesse ponto, entendo o outro, eu respeito o outro, porque eu consigo entender que para mim é um valor importante, mas que não é o meu valor número um, por exemplo, essa questão da segurança, então eu consigo ir atrás de outras coisas, porque outras coisas são prioridade para mim, para ela isso é valor número um. E ela precisa de se estabelecido como uma base sólida para que ela consiga galgar outros degraus na vida dela como evolução interna, pessoal e evolução para a humanidade que ela vai oferecer de solução para o mundo. Vocês estão conseguindo acompanhar esses raciocínios doidos aqui? Tá indo tudo bem? Ah, eu amo esse desenho, tanto aprendizado hoje aqui, é isso mesmo. São muitos botõezinhos internos e como a gente vem dizendo várias vezes, se os ciclos se repetem, eles não se repetem exatamente do jeito que você estava da primeira vez. Então, se você permitir que ao invés de você ficar rodando em círculos e voltar, tipo, ai, tá doendo de novo e voltar e fazer a mesma coisa, e ai, tá doendo de novo, voltar e fazer a mesma coisa, começa a fazer o espiral. O que é isso? Você vai vivenciar uma situação, dá a sua volta, contribui, faça tudo que estiver ao seu alcance. Olha eu aprontando aqui, deixando o celular cair. Desculpem. Faça tudo que tiver ao seu alcance e vai dar uma volta superior. Quando você tem esse olhar, entende, consegue fazer os seus movimentos internos, você consegue evoluir. E nessa evolução, a próxima volta, se aquela situação se repetir ou parecer acontecer de novo, você já está mais maduro, mais preparado e consegue uma cura ainda mais profunda. É como se a gente fosse curando em nós, como as camadas do Shrek, né? As camadas de cebola do Shrek. A gente cura uma camada e ela é como se fosse removida. E aí vai ter uma camada mais interna. E a gente cura aquela outra camada, e quando vê tem uma outra camada mais interna. E a gente vai andando não mais num círculo que vai e volta no mesmo lugar, mas numa espiral que vai ascendendo até o ponto em que eu não preciso mais olhar para aquela questão. Até o ponto em que essa dor não me machuca mais. Que isso já foi um aprendizado que eu já consolidei em mim. E agora eu posso encarar novos desafios. O que não significa que vai vir uma dor por vez, tá? Mas elas vêm em intensidades diferentes. Enquanto para a dor da rejeição, ela tá lá super intensa, para outros a dor do medo, o pavor, a questão da insegurança, ela é muito intensa. Para outros são outras questões. E aí, para cada um, vai pegar uma dor com mais intensidade, mas outras dores reverberam. A rejeição tá lá, o abandono tá lá, outras coisas estão por ali, às vezes em menor intensidade. Aí, quando a gente consegue efetivamente tratar uma dor muito intensa, as outras coisas começam a aparecer. Você fala, nossa, mas isso existia? Nem reparei que isso estava aqui também. E aí isso tava numa intensidade menor, porque a outra estava prevalecendo. Agora que eu consegui tirar aquela outra do centro da minha visão, eu consigo ver as periféricas. Mesmo assim, exige um passo a passo. Mesmo assim, exige eu cuidar disso tudo. E cuidar não é empurrar, porque muitas vezes na nossa tendência interna, até de não querer encarar certas coisas, a gente empurra e não quer solucionar certas questões, né? A gente quer, às vezes, esquivar, e o esquivar não soluciona. Então, de novo, eu vou fazer esse convite para te convidar a olhar mesmo. Esse convite para te convidar doeu, né? Mas enfim, esse convite para você olhar para isso, encarar, entender que existem mecanismos, existem maneiras de curar, de compreender, de aprofundar e de se libertar.
Porque uma vez você tendo certas provocações, suponhamos que hoje aquele namoradinho de 18 anos atrás venha e me suje de sorvete de novo, se eu tiver a mesma reação, exatamente igual, significa que aquela dor ainda tá ali, aquele botãozinho ainda ativa a mesma coisa. Agora, se eu conseguir ter uma reação diferente, isso já vai ter um outro significado. Isso já vai ter uma nova queda de ficha, né? Um novo comportamento. Então, de novo, eu não volto para o mesmo lugar, eu faço uma espiral ascendente. Tudo certo por aqui? Deu para vocês acompanharem? Eu sei que eu trago uns temas meio uau, de vez em quando, um pouco diferentes, mas eu queria que vocês me dessem essa devolutiva, se dá para acompanhar esse tipo de assunto, se tá tudo bem, pra gente, e como que vocês estão se sentindo com relação a isso, se tem perguntas, vão me mandando, porque a gente vai começar a nossa live de envio de reiki daqui a pouquinho, tá bom? Lorena, linda! Obrigada, meu amor, você tá desde o comecinho. Gente, eu tô relapsa, né, com o meu grupo de aroma. Os meus alunos, faz tempo que eu não faço nada, eu quero marcar um reencontro com vocês e eu tô bem relapsa. Vamos ver se amanhã a gente marca alguma coisa, porque eu preciso alinhar os horários com as atividades aqui. Tá cheio de barulheira nesses últimos dias que a gente tá fazendo obra, e aí tá meio difícil. Temas necessários, perfeito, gratidão, deu pra compreender. Então é isso, muito obrigada. Voltem daqui a pouquinho para o nosso reiki. A anel eu vou fazer para sua sobrinha. Gente, se tiverem mais pedidos, vão mentalizando todo mundo. Eu vou desligar essa live então e volto em 2 minutinhos. Só vou fazer um resuminho aqui e a gente já volta para fazer o envio de reiki, tá bom? Beijo!